Fala pessoal, tudo bem? Professor Marlon aqui, eu espero que vocês estejam bem. Gente, eu vou fazer a correção daqueles exercícios do capítulo de fatoração, tá? Produtos notáveis e fatoração. Então a gente vai começar do número 1 aqui, ó. Ele fala assim, tá? Começando então, número 1 do capítulo de produtos notáveis e fatoração, tá? Então, exercício 1. Ele fala para a gente desenvolver algebricamente os seguintes produtos notáveis. A gente tem x mais 3 ao quadrado, tá bom? Então, como é que a gente desenvolve ele? A gente aprendeu a regra do chuveirinho, né? Que a gente fala do chuveirinho. Como é que é? Um número ao quadrado, ó, tá vendo? Se tá ao quadrado, o que que significa? Que é ele multiplicado por ele mesmo, tá? Então, se eu tenho aqui, ó, 5 ao quadrado, tá? Isso aqui é igual a 5 vezes 5, tá bom? Então, ele vezes ele mesmo. Se eu tenho x ao quadrado, isso significa que é o quê? X vezes x, tá? E se eu tenho x mais 3 ao quadrado, significa que eu tenho x mais 3 vezes x mais 3, tá bom? Isso aqui significa um número e esse daqui o mesmo número, tá bom? Então, isso aqui é um número que eu quero multiplicar por ele mesmo. Só que uma parte desse número eu não conheço. É uma incógnita, o x. Então, como é que eu resolvo isso daqui? Ele multiplicado por ele mesmo. E quando a gente tem aqui, ó, essa soma multiplicado pela mesma soma, a gente pega o primeiro termo com o primeiro, depois o primeiro termo com o segundo, depois o segundo termo do primeiro termo, mais o primeiro membro do segundo termo, depois o segundo membro novamente do primeiro termo, vezes o segundo membro do segundo termo, tá? Fazendo aqui, ó, rapidinho, falando assim parece difícil, mas é esse primeiro aqui vezes o primeiro e depois o segundo. Esse segundo aqui, ó, vezes o primeiro, depois o segundo, tá? Isso daqui é só para ver como a gente fazia, tá? Sem entender sobre produtos notáveis. Então, a gente vai ter, ó, x vezes x. Depois, a gente vai ter aqui, ó, mais x vezes 3, tá? Então, a gente tem 3 vezes x aqui. Só para ficar ordenadozinho, né? O coeficiente primeiro, depois a parte literal do monômio. E agora, a gente vai para o segundo membro aqui, ó, 3 vezes x. Então, a gente vai ter mais 3 vezes x, tá bom? Sinal de vezes a gente não precisa botar. Mais 3 vezes 3, tá bom? Mais 3 vezes 3. Olha o que a gente vai ter, pessoal. X vezes x é x ao quadrado. Mais 3x mais 3x, quando a gente tem aqui, ó, o que a gente está tendo aqui? Uma vez esse membro, depois uma vez ele de novo. Então, isso aqui é a mesma coisa que 2 vezes 3x, tá? Não tenho ele aqui uma vez e aqui 2 vezes? Então, ó, 2 vezes, tá? 2 vezes o 3x. Mais 3 vezes 3 não é a mesma coisa que 3 ao quadrado? Tranquilo? Então, sempre que a gente tiver, pessoal, x mais 3 ao quadrado, 2x mais 9 ao quadrado, o que for, a gente vai pegar e fazer primeiro termo ao quadrado, mais 2 vezes primeiro termo vezes segundo termo, tá bom? Olha só, o segundo termo qual é? Primeiro membro aqui qual é? X e o segundo, 3. Então, aqui, ó, 3 e x, ou x e 3. Quem fez 2 vezes x vezes 3 também está certo, tá? A gente faz assim para facilitar a ordem, tá? Já fica aqui o coeficiente na frente da parte literal. Mas, tá? Só repetindo o sinal. 3 ao quadrado dá quanto? 9. Só que a gente bota aqui só para fazer uma fórmula. Então, segundo termo ao quadrado, tá? Então, sempre que a gente tiver o mais x mais 3, a gente vai ter primeiro ao quadrado mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o segundo ao quadrado. Professor, e se for menos? Bota um exemplo com menos aí. Se a gente botar aqui, ó, se fosse, por exemplo, x menos 3, sua tarefa é o seguinte, desenvolver assim, ó, tá? E ver se você se confunde aí no sinal.
vai ter que dar primeiro termo ao quadrado, então vai ter que dar x ao quadrado. Qual é o sinal que está aqui? Menos, então está com menos aqui, ó. Menos duas vezes, o resto é igual, tá? O resto é totalmente igual. Segundo duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Então, duas vezes x vezes 3. Professor, mas o sinal de menos? Ignora ele, tá bom? Mais segundo termo ao quadrado. Qual é o segundo? 3 ao quadrado. Ignora o sinal? Pode ignorar, tá? Não tem erro não. Beleza, pessoal? Tranquilinho? Espero que tenha ajudado vocês. Agora eu vou colocar a correçãozinha dos outros exercícios aqui do capítulo. Tentem fazer, tá bom? Deixa eu botar ele logo aqui pra gente, ó. X mais 1 ao quadrado, tá? Letra B. Não, y mais 1 ao quadrado. Y mais 1 ao quadrado. A letra C, 2 mais y ao quadrado. Letra D, ó. 4p mais 5 ao quadrado. Pessoal, quem tiver dúvida, quem tentou resolver, ficou com alguma dúvida, só comentar aí, tá bom? E a letra E, b mais 3 sobre 2 ao quadrado, tá? Tem a letra F também, e vai faltar espaço aqui, pessoal. Letra F, 2x sobre 3 mais 6x à quarta ao quadrado, tá bom? Lembrando, ó, que potência de potência vai multiplicar, tá bom? Então, se eu tiver aqui o segundo membro ao quadrado, vocês vão ter que lembrar que é 6 ao quadrado. E por que 6 ao quadrado? Esse 2 está entrando aqui multiplicando 1. Existe um 1 aqui, tá bom? Não esquece não. Então, aqui tem um 4. O que ele vai fazer? Também multiplicar, só que é 2 vezes o 4. 2 vezes 4, 8. Então, nosso último membro lá tem que dar 36x à oitava, tá bom? 36, ó. X à oitava, já para facilitar a correção de vocês. Eu vou botar os últimos membros, ó. Aqui na letra D, 25, tá? O último tem que terminar assim. Aqui vai ter que terminar, você pode botar, ó, 9 sobre 4, tá bom? 3 ao quadrado, tá? Que vai ficar aqui, ó. Esse quadrado vai pegar os dois, tá bom? Então vai ser 3 ao quadrado e 2 ao quadrado, 9 sobre 4, tá certo, pessoal? Pode verificar com calma aí que às vezes eu posso estar me confundindo, tá bom? E o primeiro, último aqui vai ser 1, porque 1 ao quadrado é 1, tá bom, pessoal? Espero que tenha ajudado vocês. Novamente, qualquer dúvida, vocês têm que colocar aí no comentário, comenta lá no fórum, que é até melhor de ver para vocês rapidinho.